Olá, queridos, bom dia, na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nessa manhã, mais um tempo precioso para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Nós temos estudado aqui o livro do Apocalipse e estamos aqui falando sobre as igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a última igreja, a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. Eu não sei se nós vamos conseguir trabalhar todo o texto ou não, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por esse estudo. E a igreja de Laodiceia, entre as 7 igrejas, é uma das igrejas mais interessantes de nós estudarmos. Antes da gente fazer a leitura aqui da carta, né, à igreja de Laodiceia, eu quero orar com você. Nós apresentarmos nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e possamos receber em tudo discernimento da parte do Espírito de Deus. Então eu convido você a fechar seus olhos, inclinar sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai querido, graças te damos mais uma vez, Senhor, por essa manhã, por esse dia e pelo privilégio que temos, Senhor, de nos achegar através aqui, Senhor, desse aplicativo, e podemos estudar a Tua Palavra juntos, não fisicamente, Senhor, mas em espírito, e o nosso desejo é aprender, é crescer mais um pouco. Então, Senhor, fala conosco, capacita-nos, Senhor, a discernir, a entender, a trazer e aplicar essa palavra para a nossa vida, porque, Senhor, eu tenho certeza que há muito que o Senhor quer falar conosco através dessa carta, através da história desta igreja. Assim nós oramos, Senhor, e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos lá, olha, aqui na Bíblia, tá? Apocalipse capítulo 3, eu quero ler com você aqui a partir do verso 14, tá? Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a igreja de Laodiceia é uma igreja muito interessante de ser estudada, tá? Ela recebeu esse nome pelo rei Antíoco II. Esse nome é nome dado por causa da sua esposa, que era a Laodice. O que é interessante quando você estuda, as informações que eu quero assim, só dar um pano de fundo, não que elas sejam necessárias para explicar o texto, porque a palavra de Deus é suficiente para trazer em si uma explicação, tá? Mas eu acho que esse contexto sobre a cidade vai enriquecer muito quando a gente falar aqui as palavras de Jesus, tá? A respeito da própria igreja, ok? Então, Laodiceia, ela estava numa rota comercial muito importante para aquela época, para aquele momento, e como ela estava ali dentro de uma rota comercial, a cidade era uma cidade muito rica, tá? A cidade de Laodiceia era uma cidade que nós poderíamos nos dias de hoje
dizer que era uma cidade como se fosse um centro financeiro, tá? Um centro bancário, tá? Era um lugar que acumulava muita riqueza. Tanto que Laodiceia, naquele período, né, naquele momento, era uma das 7 cidades, ela era das 7 cidades, né, onde estão as 7 igrejas, ela era a mais rica, tá? Então era uma cidade muito pujante, materialmente, financeiramente, tá? Tanto que era uma cidade muito rica, com muito recurso, tá? Por exemplo, ela tinha uma grande indústria têxtil nessa cidade, tá? Então ela produzia coisas, vestimentas, tecidos finos, tá? Havia ali sobre Laodiceia uma produção de uma chamada lã negra, porque ali eles tinham tipo uma ovelha negra que ela produzia uma lã muito específica, que era muito apreciada, muito valorizada, algo muito caro, tá? Então havia toda uma condição, né, financeira, monetária, riqueza, pujança material. Outra coisa, ali havia uma das maiores escolas de oftalmologia, tá, da Ásia Menor. Então assim, eles desenvolviam aqueles ungüentos, né, que passavam para cura de problemas na vista. Alguns dizem que talvez até mesmo a ideia, a proposta do colírio, né, daquilo de pingar nos olhos, tenha nascido ali na região ali de Laodiceia por conta dessa escola, tá? Então os primeiros colírios começaram a ser desenvolvidos nessa época, e Laodiceia é colocada, né, historicamente como um lugar onde haveria isso, tá? Para vocês entenderem a questão assim da dimensão da pujança material e financeira que havia sobre essa cidade, historicamente, no ano 60 depois de Cristo, ela sofre um grande terremoto que traz grandes avarias na cidade. Mas a cidade, toda essa pujança, toda essa condição material que eles tinham, trazia uma certa arrogância, tá? Trazia uma certa prepotência. Para vocês terem uma ideia, ao ponto disso, que quando esse terremoto acontece, era comum as cidades pedirem ajuda, né? Eram cidades todas que faziam parte do Império Romano, então elas pediam ajuda a Roma, tá? Mas quando você vai estudar a questão na história disso, você percebe o quê? Que Laodiceia não pediu ajuda. Para eles era tão importante uma questão de mostrar que eles podiam se reerguer sozinhos, que eles não pediram ajuda ao imperador, né, ao Império Romano, e eles sozinhos, tá, eles reergueram a cidade. Para vocês verem como havia essa questão, né, do dinheiro, do material, né, da posse, da riqueza. Isso gerava uma soberba, isso gerava uma prepotência muito grande, tá? Que não é muito diferente, irmãos, desse momento em que o mundo está, que tudo gira muito em torno do materialismo, que tudo gira muito em torno do dinheiro, que tudo gira muito em torno da aparência, né? A ideia do sucesso, a ideia da riqueza, a ideia do você ter. Não que ter em si é um problema, porque não é, a Bíblia não fala que ter é um problema. O problema é o orgulho, é a arrogância, quando as pessoas acham porque têm, porque possuem, elas se sentem prepotentes, melhores que as outras, né? Então, assim, é muito complicado isso, mas existe, não só agora, a gente vê até mesmo num alerta aqui, nesse tempo, que é muito tempo atrás, para você ver que as épocas mudam, né? Mas a natureza do ser humano caído, ela não muda, né? Se tiver, às vezes, se o coração não está no lugar certo, né? Tem um pouco a mais, tem isso, tem aquilo, ele já se acha, né, a última bolacha do
do pacote, tá? Então, isso tudo nós vamos ver depois, Jesus vai tratar sobre essa situação, mas eu estou trazendo isso para a gente entender, porque quando as palavras de Jesus elas vão ser muito em cima dessas coisas que historicamente eu estou trazendo, tá? Por exemplo, ali Jesus fala, né, de ser quente ou frio, e isso tinha a ver com as águas. Qual era o grande problema? Porque quando você olha, talvez, essa leitura de Laodiceia, né, uma cidade rica, próspera, né, uma cidade onde eles tiveram recursos para sozinhos reerguer a cidade, esse tipo de coisa. Mas qual que era o grande problema ali? Que Jesus vai usar isso para trabalhar falando sobre essa igreja, né? Onde ele vai mostrar, inclusive, a sua soberba, a sua prepotência. Havia um problema sério em Laodiceia, e esse problema não estava na questão nem em si do dinheiro, do recurso, né, do material. O problema de Laodiceia eram as águas. Tá? Quando você vai estudar, talvez se você já viu um pouco sobre a própria história do Império Romano, você sabe que os romanos eles faziam aqueles aquedutos, que se você for andar em vários lugares da Europa e até mesmo dessa região da Ásia, você vai encontrar, né, ruínas, e você vai encontrar ainda esses aquedutos que eram feitos, e eles eram tão bem feitos, tão bem construídos, tão sólidos, né, que você encontra tanto nas cidades mais antigas, esses aquedutos existem, tá? Alguns são até utilizados até hoje, e em outros lugares você encontra esses aquedutos assim que tem quilômetros de construção, porque eles ligavam uma cidade a outra. Tá? E da onde vinha o abastecimento de Laodiceia? O abastecimento de água de Laodiceia vinha de duas cidades, vinha de Colossos, tá? Que tinha uma água mais fria, tá? Que era uma água que eles chamavam que era uma água boa para beber, uma ideia de uma água potável. E eles também recebiam água de Hierápolis. E a água que vinha de Hierápolis, Hierápolis tinha uma região de águas quentes, de águas termais. Tá? E nos tempos antigos, né, a questão da água fria, ela tinha muito a ver com a qualidade de uma água que seria utilizada para beber. E a água quente, ela tinha muito um aspecto medicinal, como até hoje tem. Em alguns lugares onde você tem água quente, você vê pessoas que vão para lá, que se banham nessas águas, porque elas têm um caráter medicinal para circulação e para vários tipos de problema. Tá? A questão toda é que Laodiceia era alimentada por essas duas cidades. Só que essas duas cidades elas ficavam relativamente longe, tá? Longe para aquele tempo, né? Para a capacidade daquele tempo. Então a água que saía de uma cidade e de outra, elas não chegavam em bom estado. Tá? Então a água de Colossos ela não chegava já uma água fria, né? Uma água boa para beber. Tá? E a água de Hierápolis, que ela abastecia também a cidade, ela não chegava mais água quente. Então ela não era mais uma água medicinal. O que acontecia é que essas águas chegavam em Laodiceia, e essas águas elas eram águas mornas, aquela água choca, aquela água morna. Tá? E o fato é que, por isso que usa essa expressão do vomitar, que depois o Senhor vai usar, porque uma das coisas que, se você beber água morna, a verdade é que isso costuma dar ânsia de vômito. Tá? Então era comum as pessoas terem essa ânsia de vômito quando bebiam da água naquela época, porque era uma água morna. Tá? Então não era uma água boa, não servia nem para beber, tá? E não servia nem para capacidade ali medicinal. Tá? Então era uma água, vamos colocar assim, uma água detestável. Tá? E eu coloquei tudo isso para vocês, primeiro que eu acho que é um conhecimento histórico bem interessante. Segundo, porque isso nós vamos conseguir entender com mais facilidade as palavras que Jesus vai se dirigir a respeito de Laodiceia, tanto para denunciar, né, a igreja de Laodiceia, quanto também para chamá-la para a restauração.
Então isso é bem interessante, mas na ordem do texto aqui, não é logo de cara o que Jesus fala, tá? Se nós formos para o texto aqui, a primeira coisa que o Senhor coloca aqui, quando ele fala ao anjo da igreja de Laodiceia, ele fala, isso diz o Amém, tá? É interessante essa expressão, o Amém, porque nós, né, como cristãos, a gente sabe, acredito que você também deva saber, que a palavra Amém significa que assim seja, tá? Então, geralmente quando a gente fala, ou o pastor prega, né, sempre tem aquela coisa do Amém, né? Termina uma oração, as pessoas dizem Amém. Você fala Deus te abençoe, as pessoas dizem Amém. Você fala alguma coisa, cita um versículo, e às vezes até mesmo, né, eu faço isso muito, às vezes com a igreja, né, numa forma de resposta, fala Amém, irmãos. As pessoas dizem Amém. E a ideia é essa, né, que assim seja, né, que assim seja. Mas o Amém não é usado, né, no hebraico apenas nessa condição, tá? O Amém também é usado no início das expressões, tá? Como está aqui no texto, tá? Da forma como é colocado. Ele não está terminando a frase, né? Ele está começando. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, né? O princípio da criação de Deus. Quando o Amém é usado no início da frase, a ideia é o seguinte, né? Ela é trazer a ideia é uma confirmação, é uma soma na expressão para dizer assim, verdadeiramente, certamente, tá? Então fica interessante quando você entende isso, porque aqui no texto, né, ele não está dizendo que assim seja a testemunha fiel, mas verdadeiramente, né? Ou seja, quem está verdadeiramente falando, quem está certamente falando com vocês, tá? É a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, isso nos ajuda a entender a forma como Jesus está. Eu já disse isso nas outras cartas, né? Jesus sempre se apresenta de uma forma muito específica para cada igreja. Então aqui ele se apresenta como o Amém, né? No sentido de verdadeiramente, certamente, né? A testemunha fiel e verdadeira. Obviamente a verdadeira é aquele que, né, que vai falar a verdade, e quando você entende a ideia do testemunha fiel e verdadeira, é tudo uma composição para dar profundidade, é para ser algo assim assertivo, ele está trazendo uma confirmação sobre a outra, porque essa ideia da testemunha é isso. Testemunha é o quê? Testemunha é quem viu, porque você só pode ser testemunha se você está vendo. Então Jesus está dizendo, estou vendo, né? Depois ele vai conheço as tuas obras. Então observe que sempre está numa construção, né? Que vai quantitativamente somando essa para dar força a essa expressão, tá? E ele fala então testemunha porque tem a ver com a ideia do ver, aquele que está vendo, né? Aquele que viu que está vendo, né? E a testemunha é aquele que vê e aquele que dá testemunha, aquele que fala o que viu, tá? Então ele está dizendo assim, aquele que está vendo qual é a verdade e aquele que vai falar a verdade, que vai trazer a verdade, né? Por isso que a gente está acostumado, né, naqueles filmes americanos ali, você promete dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Qual que é a ideia ali, né? A ideia é justamente para aquela pessoa que vai testemunhar, aquela pessoa ela está assumindo um compromisso de falar verdadeiramente o que ela sabe, o que ela viu. Você viu o que aconteceu no dia tal? Aí a testemunha vai dizer, sim, eu vi, fulano estava lá, falou isso, fez isso. Então é uma testemunha fiel, porque ela é fiel aos fatos, fiel à verdade, fiel ao que está vendo, fiel ao que está acontecendo, e ela vai falar a verdade, ou seja, ela não vai esconder nada, ela não vai manipular, não vai mentir. Quando ela for falar, ela vai falar a verdade, que é exatamente, queridos, o que Jesus faz aqui na sequência, tá? Lembrando que, além do Amém, testemunha fiel e verdadeira, ele também usa o princípio da criação de Deus. E aí essa ideia é trazer a ideia aqui também da divindade do Senhor. E quando ele fala princípio da criação, não está querendo dizer que Jesus foi criado ou ele é a primeira criação de Deus,
tá? O sentido aqui, né, tem a ver não com dele ser criado, mas é da onde tudo se origina. Como depois o próprio Senhor, o apóstolo Paulo vai falar, né, que tudo foi feito por ele, nada por meio dele, nada foi feito sem ele, tá? Então a origem da criação, tá? Ela nasce a partir de Cristo Jesus. Então está aqui no texto de Apocalipse para ressaltar o papel, a pessoa de Jesus, como aquele que criou todas as coisas, deu origem a todas as coisas, e todas as coisas que existem, né, que foram criadas, elas partem dele, ok? Elas nascem a partir dele, ok? E aí na sequência, no versículo 15, o que ele vai dizer aqui? Ele vai falar assim: conheço as tuas obras. A gente viu isso nas outras cartas, né? As outras igrejas, o Senhor usou conheço as tuas obras, então traz essa ideia que nós já trabalhamos aqui, o Senhor está vendo, Ele conhece, Ele é aquele que está no meio dos castiçais, Ele conhece verdadeiramente a sua igreja, Ele conhece na essência, não tem máscara, não tem nada que a igreja possa se esconder, tá? Então Jesus está dizendo aqui, conheço as tuas obras, né? É um conhecimento íntimo da igreja, né? A respeito da igreja de Laodiceia. Ele fala que nem és frio, nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Por isso que eu quis trazer aquela ideia das águas, né? Das águas que vêm de Colossos e de Herápolis, porque quando ele escreve aquela igreja, Jesus está usando essa referência, e tenha certeza que os irmãos ali naquela época entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando, porque é aquilo que tinha a ver com a própria realidade, tá? Ou seja, as águas de Colossos, né, eram boas de beber, então elas saciavam a sede. As águas de Herápolis eram águas quentes, águas termais, então elas serviam para trazer algum benefício de cura, de bem-estar. Então quando eu entendo isso, eu trago isso para o campo da interpretação do que Jesus está colocando, Jesus está dizendo assim, olha, você não é frio nem quente, ou seja, você... aí você entende porque ele fala, quem dera fosses frio ou quente. Ele não está falando de ser frio na fé ou quente na fé, porque é óbvio que a palavra de Deus, ela não fala sobre ser quente ou frio no sentido de fervor espiritual ou falta de fervor espiritual. Ainda que eu possa trabalhar nesse sentido e dizer assim, olha, às vezes é melhor alguém que está frio, porque pelo menos a pessoa é capaz de reconhecer a condição dela, né, e se arrepender, e talvez se a pessoa está morna, talvez fique difícil, né, para ela de fato, que ela pode achar que ela está quente. Podemos até trazer essa ideia, ela não é errada em si não, essa interpretação, porque de fato, né, é o que Jesus coloca aqui, a ideia do morno, né? O que é algo morno? É algo que você não pode chamar de frio porque não está frio. Morno é algo que você não pode chamar de quente porque não está quente, tá? Ele tem características do quente e ele tem características do frio, mas ele não é nem uma coisa e nem outra. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão aqui das águas, é bem interessante, porque as águas tinham um propósito. E o fato o Senhor está dizendo, olha, antes você fosse frio ou quente, antes você servisse, antes você tivesse a utilidade, né, de curar, ou a utilidade de saciar a sede, mas a verdade é que você não é nem uma coisa nem outra. Na verdade, você não tem utilidade alguma. Então, quando Jesus vai dizer, olha, né, vocês são, ele fala aqui, né, assim porque és morno, o que Jesus está dizendo quando ele fala assim porque és morno? Ele está dizendo assim, não tem utilidade nenhuma. Por isso que ele fala, não tem utilidade nenhuma, porque, e aí ele vai colocar aqui, porque és morno, né, vomitar-te-ei da minha boca, porque o resultado da mornidão é isso. Então, o que o Senhor, se a gente fosse trazer isso para uma aplicação da fé, né, aquela igreja, qual era a condição dela? Por isso que Jesus fala, conheço as tuas obras. Na verdade, Jesus está dizendo assim, não presta para nada. Não presta absolutamente para nada, não tem utilidade nenhuma. Assim como aquela água morna,
ela não servia para ser bebida, as pessoas iam ali onde estava as águas ali, e se elas tentassem beber, se elas insistissem em beber, elas ficariam com ânsia de vômito. Na verdade, a ideia é essa, a ideia é que todo aquele que viesse buscar alguma coisa desta igreja, na verdade, não conseguiria nada, teria até a ânsia de vômito, ou seja, isso traria, de certa forma, até uma resposta ruim. Queridos, assim, eu já expliquei isso para vocês, né? Nós não estamos no período de Laodiceia, tá? A igreja de Laodiceia existe nos dias de hoje? Existe, mas nós não estamos no período de Laodiceia, porque ao redor do mundo você tem as 7 igrejas existindo, né? No Brasil você tem as 7 igrejas do Apocalipse existindo, e muitas vezes dentro de uma mesma comunidade você tem as 7 igrejas lá. Tá? Então o fato é, se a gente for analisar, você vai perceber o quê? Sim, tem Laodiceia no Flamboyant? Tem Filadélfia no Flamboyant? Tem. Por quê? Porque a igreja não se trata de denominação ou lugar, a igreja se trata de pessoas. Então quando a gente fala de pessoas, há uma disparidade muito grande das coisas. Então há todo um alerta aqui. Um alerta é justamente o quê? De uma condição de mornidão, que eu posso analisar, né, nesse aspecto que não é nenhuma coisa nem outra, tá? O perigo, né? O perigo, assim, não está frio espiritual e também não está quente, né? Tá no meio, né? Tá morno espiritualmente, tá com uma vida diante do Senhor extremamente morna, porque por um lado tem um entendimento de algumas coisas, mas por outro lado também, né, tem vivido de uma outra forma. De qualquer forma, qualquer interpretação que você queira dar, mesmo sem o exemplo que eu trouxe aqui histórico, né, a respeito das águas da cidade, o fato é, nenhuma conclusão é boa, tá? Porque a ideia de mornidão aqui é justamente assim, é algo que é imprestável, tá? Eu gosto de tomar café, estou até com o meu café aqui, tá? E tem gente que fala assim, nossa, café para mim tem que ser café quente, porque tomar café morno para mim não dá. E eu particularmente também não gosto muito do café morno. Às vezes eu vou em algum lugar que tem um cafezinho lá para tomar, eu ponho só um pouquinho primeiro para experimentar. Por quê? Porque não é gostoso ficar tomando café morno, tá? Vou até fazer um teste para ver como é que está o café aqui agora. Ó, já está morno. Então já não está gostoso de tomar. Claro que não dá vontade de vomitar aqui, tá? Mas já não dá vontade mais. Agora, usando isso como uma expressão, mas voltando para o texto aqui, o que a gente aprende com isso? O próprio Senhor fala, é morno. E o que ele está colocando, né? Vomitar-te-ei, né? Porque és morno, não é nem frio nem quente, estou no verso 16. Vomitar-te-ei da minha boca. Então observe que ele fala, olha, se você permanece nessa condição de mornidão, eu vou vomitá-lo, porque você não está nem sendo uma coisa nem outra. Então, como tem a ver aqui com a vida, com a nossa vida, o que o Senhor está dizendo? Eu conheço suas obras. Na verdade, Jesus está dizendo assim, você não serve para nada. A sua vida não tem servido a propósito nenhum. E talvez essa seja uma das maiores reflexões que nós, como cristãos, precisamos ter. Né? Qual o propósito da nossa vida? O que nós temos feito com a nossa vida? E às vezes, queridos, a gente tem que olhar para a nossa vida e parar para pensar e falar assim, mas espera aí, a nossa vida, ela tá servindo ao propósito de Deus? A nossa caminhada está servindo ao propósito de Deus? Ou na verdade, nós estamos mornos aí? Na verdade, as pessoas estão aí sedentas e nós não temos o que dar a elas. As pessoas estão aí precisando de cura, precisando de algo medicinal, né? Como a proposta da água quente, mas nós não somos água quente, então nós nunca temos algo, uma palavra, uma oração, algo que possa de alguma forma ser medicinal, né, curativo na vida da pessoa, ser bênção, né, de alguma forma abençoar aquela pessoa, e pessoas estão aí sedentas, né, e nós também não somos água boa para beber. Então as pessoas estão sedentas e elas vão continuar sedentas, porque se elas tentarem beber
através da nossa vida, elas não vão encontrar algo gostoso para beber. Então isso é muito sério quando a gente pensa na nossa vida diante do Senhor, no nosso caminhar diante do Senhor e como temos vivido. E que Deus, e se temos vivido uma vida morna, que Deus nos livre disso. Que a gente possa despertar, e nós vamos ver o que Jesus vai falar para a igreja aqui, nós possamos acordar e falar, opa, estou fora. E eu não quero ser morno. Né? Nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, né? Em que as pessoas estão aí, diante de todo esse quadro mundial, esse é o momento em que as pessoas precisam encontrar em nós águas frias ou águas quentes. As pessoas precisam encontrar em nós uma palavra de vida, uma palavra que direcione essas pessoas em direção ao Senhor. As pessoas precisam encontrar as nossas obras como obras que possam mostrá-las verdadeiramente quem é a água da vida. Mas também, de outra forma, também nós possamos ser quentes. Que as pessoas possam encontrar em nós, né, algo medicinal, seja aquilo que nós possamos de alguma forma ser um instrumento para curar uma alma machucada, ferida, uma alma aprisionada, uma alma enganada, uma vida aprisionada, uma vida, né, que está cativa, às vezes espiritualmente, emocionalmente, né? Nós possamos ser elemento de cura para essas pessoas, possamos ser um instrumento de cura, às vezes não só a cura emocional, mas a cura espiritual, a cura física. Por que não orarmos por pessoas e de alguma forma a nossa oração, a nossa vida trazer um benefício para essa pessoa? Um benefício para essa pessoa, né? A verdade é que o Senhor está dizendo aqui, né? O Senhor está dizendo que ele vai vomitar por quê? Porque não tem nada. Tanto que juntamente com tirando, né, de fato a igreja de Filadélfia e de Esmirna, as outras igrejas todas elas têm crítica, e a igreja de Laodiceia, queridos, ela não tem elogio nenhum. Se você leu comigo com atenção, você vai ver que não tem elogio nenhum, porque na sequência aqui, o que está acontecendo aqui nas palavras de Jesus aqui, né? Ele fala, né? Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E é claro que agora o Senhor Jesus vai mostrar muito do que está no coração dessa igreja, tá? Então ele vai dizer aqui, ele usa, né? Pois dizes, né? Ele fala, em algumas versões diz só dizes, e outras diz, pois dizes. Então observe assim, o que Jesus está trazendo aqui? O que ele está falando para essa igreja aqui? Ele está trazendo o quê? Uma autoafirmação. Quando ela fala, vocês dizem sobre vocês. Então, eu vou falar agora qual é a autoafirmação de vocês a respeito, né, de si mesmos. E aí ele fala, vocês dizem, né, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Então, Jesus ele denuncia no primeiro momento aqui, colocando para essa igreja exatamente como eles se enxergam. Só que o que nós vamos ver aqui, que eles se viam dessa forma, mas esse não era o verdadeiro estado. E vocês vão se lembrar que quando nós falamos em outras igrejas aqui das cartas, que essa ideia, essa leitura de você se ver de um jeito e aquilo não ser a sua realidade ou a sua condição espiritual, não é a primeira vez que aparece. Na verdade, essa ideia constantemente a gente encontra, não só aqui nas igrejas, mas a gente se encontra dessa forma, se encontra esse apelo, aparece em vários outros lugares. Por exemplo, quando nós pensamos na ceia, né, o que a palavra de Deus fala, né? Cada um analise a si mesmo, né? Ou seja, eu preciso me analisar para que eu não esteja enganado, sobre a minha vida, sobre a minha fé, sobre o meu compromisso e sobre o meu discernimento a respeito, né, do corpo e do sangue do Senhor. Então, constantemente nós vamos encontrar essa leitura. Por quê? Porque aqui a gente vê uma igreja que Jesus está dizendo, né, como aquele que conhece, ele está falando, vocês dizem a respeito de vocês o seguinte, somos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma.
É isso que eles estão, é assim que eles se viam, né? Então, essa igreja se enganava. Por que essa igreja se enganava? Porque observe que Jesus fala na sequência. Jesus diz assim, e nem sabes. Então, a igreja se enganava, nem sabes. Então, eles estão enganados. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, observe que primeiro ele diz, e nem sabes que tu és infeliz. Então, a primeira coisa que eu tiro aqui é que, por mais que, e Jesus não está negando a condição material da igreja, tá? Jesus está dizendo que mesmo com tudo isso, eles são infelizes. E por que eu falo que a gente tem que sempre trazer a palavra, aplicar a palavra, olhar para os nossos dias, né? Porque provavelmente a cidade de Laodiceia no seu tempo trazia muito essa ideia, né? do material que traz felicidade, que não é diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Nós temos uma cultura que a todo momento tenta nos vender essa ideia de que o material nos trará felicidade. O dinheiro trará felicidade. Né? Se você tiver a casa tal, se você tiver o carro tal, se você morar em tal lugar, se você vestir tal roupa, você vai ser feliz. Você vai entender, vai viver o sentido da felicidade. Isso é um grande engano, né? Isso é um grande engano, porque muitas vezes você pode ter tudo isso e se sentir uma pessoa extremamente infeliz. Tá? Não estou dizendo que você não possa usar isso, aproveitar isso não possa trazer bons momentos. Mas o fato essa ideia da felicidade que é construída, que é encontrada através do materialismo, ela é muito antiga e ela é muito falsa. E ela voltou muito forte, né, nos últimos anos, de forma geral no mundo, né, e as pessoas estão aí tentando ganhar o mundo. E Jesus disse, né, que ao fazerem isso, elas estavam perdendo a sua vida. Então você pode observar, né, que muitas vezes o fato das pessoas terem tudo que elas podem ter, mesmo, né, dizendo, sou rica, sou abastada, não preciso de coisa alguma, isso não quer dizer de fato que essas pessoas sejam felizes. Às vezes tudo isso mascara, ajuda a mascarar a infelicidade. Tá? Mas não que isso sim, tá? Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que ter essas coisas é ser infeliz, eu estou dizendo que Jesus falou muito sobre isso, né? Jesus não falou que era o dinheiro, mas o amor ao dinheiro era a raiz de todos os males. Então quando eu olho para o texto aqui, o que Jesus fala? Jesus fala, né, vocês se veem ricos, abastados, que não precisam de nada, mas vocês nem sabem que são infelizes. Então observe que há um engano aí que tem que ser trabalhado. Aí Jesus então vai na sequência, porque ele fala infelizes, sim, aí é como se Jesus ele então desmembrasse isso. Ele está falando miserável, pobre, cego e nu. Então Jesus está analisando aqui se havia um orgulho sobre a cidade, como eu citei, uma prepotência, uma autossuficiência sobre a cidade. Infelizmente essa situação também acabou aparecendo, se manifestando na própria igreja, porque a igreja olhava para si, né, se via, por conta da questão material, ela se via muito bem, se via muito satisfeita, se via muito nobre. E na verdade Jesus está denunciando, dizendo, olha, vocês se veem assim, mas na verdade vocês nem imaginam, nem sabem, mas vocês são miseráveis, cegos, pobres e nus. Então Jesus denuncia aqui uma igreja que ela é infrutífera, uma igreja que é fraca, uma igreja que é cega. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque, não sei se vocês vão lembrar, quando eu tratei sobre o vídeo que eu tratei sobre a igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna, o que nós vimos ali? Que o Jesus disse que aquela igreja era pobre, mas era rica. E agora nós estamos vendo exatamente o inverso. Nós estamos vendo uma igreja que se diz rica e Jesus a chama de pobre. Lá em Esmirna é o contrário, a igreja se via como pobre e Jesus diz que ela é rica.
E aqui é o contrário, é uma igreja que se diz rica e Jesus fala que ela é pobre. Tá? É bem interessante, então, a forma como Jesus denuncia, mostra o estado, né, o estado espiritual daquela igreja. Tá? Até porque, né, na sequência, ele usa essa expressão da miserável, pobre, para justamente dizer assim, olha, né, aos olhos do Senhor, toda essa riqueza material, ela não é nada, ela é miserável. E aquilo que o Senhor tem como riqueza, que no caso, por exemplo, de Filadélfia, como no caso de Esmirna, foi exatamente a fidelidade, né? Eles eram fiéis, em todos os momentos eles eram fiéis diante do Senhor. Aqui você vê que não se encontra essa expressão. Na verdade, o Senhor chama de miserável e pobre. Tá? Depois ele chama de cego e nu. Então você vê o que? Lembra que eu citei lá o centro de oftalmologia, né? O colírio, o tratamento nos olhos. E Jesus está usando isso também. Jesus está dizendo que há uma cegueira. Ele falou, vocês estão cegos. Né? Cegos. Então, precisa o quê? Precisa comprar, tanto que ele vai fazer isso na sequência, né? Ele vai dizer isso na sequência aqui, quando ele fala para essa igreja, né? Depois que ele fala que é cega, depois ele vai dizer, aconselho-te. Eu vou falar sobre isso, não sei se a gente consegue falar isso hoje, mas eu vou trazer isso para nós aqui, e ele está dizendo, cegos, vocês estão cegos, né? No lugar onde, numa cidade ou num contexto de região onde é tão famoso os tratamentos, né, para curar doenças da vista, né, há uma igreja que é cega. Cega no sentido espiritual, né? Ela não consegue enxergar a verdade sobre si mesma, não consegue enxergar a verdade da palavra de Deus, tá? A verdade da vontade do Senhor, tá? Então eles estão o quê? Cegos espiritualmente, tá? Então aí ele fala, né, e nu. E aí é interessante quando ele diz cego e nu. E aí quando a gente pensa no nu, a gente pensa lá num lugar, numa região onde havia todo um centro têxtil, né? Uma produção ali de roupas, de tecidos, tinha a lã negra, né? Num lugar onde havia muita fartura a respeito de coisas para você comprar para se vestir, e talvez ali as pessoas poderiam se vestir muito bem, mas espiritualmente a condição delas era de nudez. Observe que elas estão nuas, elas não estão com vestes espirituais, elas estão literalmente nuas, né? Elas estão sem nada. Aos olhos do Senhor, essa ideia da nudez, quando aparece dessa forma nas Escrituras, é para dizer vergonha. Vocês estão... a vergonha de vocês está aparecendo, né? Está sendo revelada, né? Mostrada. Então vocês acham que por se vestirem com roupas bonitas, né? Eu não vou ver. Na verdade eu vejo a nudez de vocês, eu vejo o estado que vocês estão, né? Essa coisa da nudez é justamente para mostrar o ser humano no seu estado mais natural, né? Então, quando a gente traz esse contexto para o ensino bíblico, a gente está vendo que é exatamente isso que Jesus está falando, né? Mostrar essa ideia. E aí depois Jesus traz aqui alguns conselhos, né? Ele não elogia a igreja de Laodiceia, ele oferece conselhos para guiá-la de volta à comunhão íntima com ele. Ele sugere 3 coisas aqui. Ele sugere, verso 18, né? A primeira, compre de mim ouro refinado no fogo para que seja rico, tá? Então ele fala, compra de mim ouro, né? Então a ideia é o quê? De algo que tem valor. Então compra de mim aquilo que de fato tem valor. Observe que é interessante que Jesus não fala receba de mim, pegue de mim. Jesus usa essa ideia de comprar. Essa ideia de comprar, que ela traz o sentido que de buscar, da busca, mas não a busca apenas por buscar, mas a busca em que eu pago o preço. Porque comprar tem a ver com isso. Quando você vai comprar alguma coisa, você fala o quê? Quanto custa?
Ah, custa R$100. Poxa, está meio caro, mas eu preciso comprar. Então o que você faz? Você paga um preço. Eu vou economizar, eu vou guardar para ter o dinheiro para comprar. Então quando ele está colocando essa ideia aqui, né, recomendo que compre de mim, a primeira coisa que o Senhor está trazendo aqui é de pagar um preço. Né? Pagar o preço para que aquilo de fato aconteça. Ou seja, se eu quero, né, se eu desejo alguma coisa, eu preciso pagar o preço daquilo. Né? Então eu tenho que ser persistente nesse sentido. Eu tenho aquele corredor, agora está aposentado lá, acho que é o Usain Bolt lá. Eu acho que é isso o nome, se não for, você já sabe, aquele que fazia o rainho, né? Que eu gostava de ver ele correr, porque aquele homem, a largada dele nem era muito impressionante, mas 3 passos depois ele deixava todo mundo para trás. Era impressionante a força explosiva que aquele homem tinha, e ele passava todo mundo, mesmo ganhava todo mundo, e eu gostava de ver ele correr. Apesar que era uma corridinha rápida, mas eu gostava de ver ele correr. E ele fala que ele treinou durante 4 anos para conseguir ter um tempo para chegar. Depois de 4 anos é que ele conseguiu fazer um tempo menor que 9 segundos. 4 anos, irmãos. O cara treinando dia após dia, ele conseguiu no cronômetro correr abaixo dos 9 segundos. Ele falou assim, que ele achava muito estranho, que às vezes ele achava muito incoerente nas pessoas, sendo que ele, como um atleta, sabia o preço que se pagava para chegar, como ele viam pessoas que faziam, né, estavam ali querendo, começavam às vezes a se exercitar, a correr, a treinar, e com 2 meses de treino, elas não conseguiam chegar, por exemplo, no resultado que elas esperavam, e elas simplesmente desistiam. Por que isso acontecia? Porque as pessoas queriam grandes resultados, mas respostas rápidas. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus falar de comprar, né? Ele está falando o que ali? De pagar o preço. Qual é o preço disso? Não? Então, qual é o preço? Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que buscar aquilo que de fato vai me fazer rico. Por isso que ele fala, compre de mim ouro refinado no fogo, para que seja rico. E é óbvio que aqui ele não está falando de ouro natural, do ouro metal precioso, tá? Ele está trazendo uma ideia espiritual, tá? A verdadeira riqueza que nós temos é espiritual. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, eu quero até ler para você aqui Efésios capítulo 1, né? Que foi uma das coisas que eu me lembro que na minha conversão o Senhor me chamou muito a atenção nisso, há muitos anos atrás, né? Não tantos anos atrás, né? Porque eu sou novo ainda. Observe aqui, ele fala bem, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, observe que ele é muito claro, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós precisamos entender, queridos, que por mais que nos últimos 20 anos a gente tenha ouvido muita mensagem, muito pregador, muita gente trazendo essa visão materialista do Evangelho, né? Do sucesso material, da conquista material, né? Da teologia da prosperidade mascarada em muitas mensagens aí, em muitos pastores hoje que estão aí na internet, pregadores aí famosos. Essa mensagem materialista, ela nunca esteve nas Escrituras. As pessoas acabaram fazendo isso, mas não que isso estivesse nas Escrituras. Então ele fala, olha, compra de mim ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual. E você sabia que o ouro é um símbolo bíblico de fé? Então ele está falando o quê? Né? A palavra de Deus fala que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Tá? Então o ouro refinado que Jesus está falando aqui, que passa refinado no fogo, né? Que é o ouro trabalhado, é a nossa fé
que nós vamos passando pelas provações e nós vamos sendo refinados pelo Senhor, nós vamos crescendo, né? As provações vão fazendo que nós, como seguidores de Cristo, nós aprendemos a suportar as lutas e a continuar crendo e crendo mais no Senhor e perseverando mais e avançando. Por isso que Esmirna é considerada por Cristo como uma igreja rica, porque eles tinham fé no Senhor, né? Essa ideia da fidelidade ao Senhor está ligada justamente à fé. E aqui o Senhor está dizendo o quê? Que os cristãos de Laodiceia não tinham a verdadeira fé. Então esse é um alerta para nós, né? Que se a nossa fé no Senhor é uma fé apenas porque nós temos fé e para crer que Deus vai nos abençoar materialmente, desculpa, isso não é em si a verdadeira fé. Isso não quer dizer que nós somos ricos diante do Senhor. Às vezes nós podemos ter muita coisa material e sermos extremamente pobres. Laodiceia é o exemplo disso. Nós temos que nos assegurar de sermos ricos espiritualmente. Agora, a questão da condição material, há vários elementos aí, trabalho, um monte de coisa que envolve isso, mas isso não é foco do Evangelho. O foco do Evangelho não está em nos dar status ou satisfação material, mas nos dar de fato calibre espiritual, né? E satisfação espiritual. E isso nós não encontramos no material, nós encontramos apenas no espiritual. Depois Jesus fala, compra o que também? Compra roupas brancas, né? Ele fala de nudez porque eles estavam lindamente vestidos por fora, mas estavam nus, né? E aí para cobrir a vergonha, a nudez, né? Que ele fala do nu, que é a vergonha, então provavelmente as obras, as práticas, o comportamento não era vergonhoso. O Senhor fala roupas brancas, isso tem a ver com o quê? Com santidade, roupa lavada, isso tem a ver o quê? De buscar santidade, de buscar uma mudança de vida, de ter a sua vida purificada, né? A Bíblia fala que nós somos lavados no sangue do Cordeiro, então ele está falando que de tudo que está sujo na nossa vida, né? Ser limpo, ser lavado. Às vezes a nossa boca tem que ser lavada, às vezes a nossa mente tem que ser purificada, às vezes o nosso coração, às vezes são as nossas atitudes, as nossas brincadeiras. Há tantas coisas que precisam ser limpas, né? Para que as nossas vestes estejam alvas, limpas diante do Senhor. E existe uma limpeza que o Senhor faz pelo seu Espírito, mas existe uma limpeza que é eu manter as minhas vestes limpas, né? Eu mantê-las limpas. E se por acaso eu não mantive as minhas vestes limpas, elas se sujaram, então que eu possa buscar o Senhor, que na sequência, não vamos falar hoje, não vai dar tempo, já estou vendo um tempinho aqui, mas a gente possa de fato buscar o Senhor para que as nossas vestes sejam limpas, né? Através do perdão, do arrependimento, né? Mas possamos conservar as nossas vestes limpas, brancas diante do Senhor. E ele fala de colírio, né? Ele fala comprar também um colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Como eu já falei anteriormente, Jesus denuncia uma cegueira, que é uma cegueira espiritual. Eles estão medindo tudo pelo natural, e quando se mediam ou mediam-se, né, com as coisas materiais, eles se achavam maravilhosos, e Jesus denuncia, tá? Que essa leitura, essa autossuficiência, esse orgulho, essa arrogância que Jesus encontra é fruto dessa cegueira. Então a ideia é que eles de fato comprassem do Senhor de Jesus o colírio para ungir os olhos, para que eles pudessem enxergar, e eles pudessem ver verdadeiramente a condição deles, pudessem enxergar seus pecados, as suas coisas erradas, o seu coração equivocado, e eles pudessem, na verdade, daí então fazer o que Jesus vai pedir para eles na sequência, tá? Então a ideia é que você vai ter que pagar um preço, buscar isso, tá? Para que de fato você não esteja mais nessa condição que Jesus denuncia, né, de estarem cegos, né, estarem nus, estarem miseráveis, pobres, né, mas eles pudessem de fato estarem então serem ricos, ricos na fé, as suas vestes sejam santas, a sua vida ser santa, ricos na fé, ricos de fé, santos no viver, né?
com uma visão espiritual, e visão espiritual, irmãos, não é, ele não está falando aqui, quando fala de enxergar, de visão espiritual, não é para ver anjo. Se Deus quiser mostrar para você anjo, amém, glória a Deus por isso. Também não é visão espiritual para ver os capeta. Visão espiritual aqui é justamente você poder, queridos, enxergar, né? Enxergar as coisas com uma visão de Deus, enxergar as coisas como Deus enxerga. Se Deus enxerga que é bom, você também enxerga que é bom. Se Deus enxerga que é ruim, você também enxerga que é ruim. Então, essa visão espiritual tem a ver com renovação de mente, de entendimento, de alinhamento, para que eu veja as coisas como Deus veja, como Deus vê. E quando eu vejo as coisas como Deus vê, eu não sou enganado. Eu não sou enganado pelos outros, pelo diabo ou por mim mesmo. Amém, queridos? Nós vamos parar por aqui, até porque o nosso tempo já está dando aqui. E a segunda parte, então, da Igreja de Laodiceia, nós conversamos na semana que vem. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha entendido, ok? E que isso te leve, acima de tudo, a você fazer sempre essa análise, né? O que Jesus coloca, né? Eu recomendo. E o Senhor é aquele que recomenda mesmo para que a nossa vida, nós não venhamos nos enganar de forma nenhuma e nós possamos, diante do Senhor, ser encontrados com elogios e não com críticas. Amém? Que vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Continua a ministrar no coração do meu irmão, da minha irmã, para que eu, ele e ela, todos nós possamos crescer a cada dia e crescer mais. E possamos estar atentos a respeito da nossa fé, da nossa caminhada diante do Senhor. E nunca venhamos dizer que não precisamos de nada, mas possamos sempre, Senhor, dizer o quanto nós precisamos do Senhor. E todo dia nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amparo, do Teu governo, da Tua fortaleza, do Teu sustento, do Teu consolo. Todos os dias nós somos carentes, Senhor, da Tua presença, de caminhar contigo, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos por esse estudo. Continua conosco nessa manhã, nesse tempo agora de culto de louvor ao Teu nome. Assim oramos, graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, viu? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos. Beijo no coração. Até mais.